Então, gente, finalmente, bom dia. É um prazer poder estar aqui com vocês mais um ano, no nosso caso, e finalmente compartilhar a nossa trajetória dentro dessa comunidade aqui e, enfim, compartilhar também um pouco dos desafios que a gente enfrentou ao longo desse processo, mas também todos os ganhos, né? Acho que é inegável a gente internamente ter percebido o quanto a Redes da Maré se desenvolveu durante esse período, e eu não tenho dúvidas que esse processo foi primordial para a gente ter alcançado o que a gente alcançou até agora. Estamos em 4 nesse jogral que a gente vai fazer. Eu, Andréia, Bianca e Kelly, cada uma de nós vai poder aqui, como um bom jogral, falar um pouquinho dessa nossa experiência. Vamos tentar ser as mais breves possíveis. Vocês, por favor, me interrompam. Quer falar? Você está assim pronta para falar? Você não, eu estou só tentando segurar o microfone da forma correta. Não, pode ir passando, pode ir. Perfeito. Bom, assim como a Diane, acho que é impossível eu não poder introduzir um pouco do que é a Redes da Maré, mas também não vou me alongar muito, senão a gente não vai ter muito tempo. A Redes da Maré é uma organização que atua há mais de 20 anos no conjunto de 15 favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Eu sei que eu estou muito bem contextualizada com a galera do Rio, que dessa vez está aqui presente de forma expressiva, mas muita gente não conhece. É um conjunto de favelas que está presente ali próximo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Então, quem chega pelo Galeão, provavelmente, né, obviamente, vai passar por esse conjunto de favelas, vai ver uma parte desse território, que é um território que tem uma história de constituição ali muito específica, que tem a ver com esse entorno ali, Avenida Brasil, enfim. Então, a gente faz parte dessa organização que tem um trabalho muito orgânico ali no território e foi criada por pessoas desse território. Então, é uma responsabilidade muito grande de pessoas que vêm de fora, como eu, como a própria Andréia, poder dar conta desse recado. A gente atua a partir de 5 eixos de atuação que a gente acredita que são fundamentais para promover o desenvolvimento dessa região, né, que apesar de ser um bairro desde 1994, a gente sofre, como todo contexto de periferia, com uma série de estigmas, né, e que vão fazer com que as políticas públicas ou a própria sociedade trate esse território de uma forma distinta em relação a outros espaços da cidade. Então, a gente atua. Pode passar para o próximo, depois eu volto para esse, que eu acho que o próximo tem os eixos. A partir dos eixos arte, cultura, memórias e identidades, direito à saúde, direito à segurança pública e acesso à justiça, direitos urbanos e socioambientais, e direito à educação. Cada um desses eixos comporta uma série de projetos e atualmente a gente desenvolve cerca de 46 projetos de diferentes tipos e abrangências. E a gente tem setores que são setores que ajudam a organizar o nosso dia a dia de trabalho, né? O setor de captação de recursos e relacionamento institucional, que eu coordeno, um núcleo de monitoramento e avaliação coordenado pela Bianca, e entre outros setores, né? Operacional, setor jurídico, comunicação, administrativo financeiro, setor de pessoas. Pode voltar um pouquinho? Você quer falar da metodologia, Andréia, rapidinho? Posso falar. Então, a nossa metodologia ela foi desenvolvida aí, ao longo desses nossos anos aí de atuação, e ela está prevendo aí principalmente uma mobilização, né, comunitária. A Redes é uma instituição que tem uma base comunitária, como a Gisele disse, né, que surgiu muito a partir dos movimentos de mulheres, né, na década de 1980, que lutavam por moradia, educação, saúde, né? Então, nós temos aí um histórico aí de mobilização, principalmente dessas mulheres, e aí tem uma mobilização dos moradores. A gente trabalha muito com produção de conhecimento, né? Inclusive, ontem nós lançamos aí um boletim sobre educação na Maré, né? A gente faz um panorama do contexto educacional da Maré. Então, a Rede também tem essa preocupação de produzir conhecimento de dentro do território, pelo território, e publicizar um pouco o que acontece, né, de fato ali no território, para incidir em políticas públicas, que é uma outra diretriz, né? E também o trabalho em rede, né? Nós temos aí
uma rede de colaboradores, enfim, de instituições que nos apoiam e de parceiros, né, que não necessariamente são parceiros financeiros, mas universidades, institutos e outras parcerias que trabalham e colaboram para o desenvolvimento da Maré. E, além disso, nós temos uma série de atendimentos diretos, né, à população da Maré através de projetos nesses eixos aí de atuação. Acho que vale também a gente pontuar aqui que a Maré vive um contexto de violência armada muito severo, né? Nós estamos, não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas só esse ano nós já tivemos 32 operações policiais. Desde o dia 19 de agosto já são continuadas operações policiais. Isso quer dizer que a polícia está fazendo operações policiais desde o dia 19 de agosto, todos os dias na Maré. As escolas estão fechadas, já são... Sábado e domingo. Inclusive sábado e domingo. As escolas estão fechadas, já são 30 dias de escolas fechadas na Maré. Então, é um território muito desafiador, com 140 mil pessoas ali habitando. Então, é um desafio enorme atuar nesse território, e só a partir dessa metodologia que a gente foi construindo ao longo do tempo que a gente consegue incidir um pouco e tentar mitigar um pouco esses efeitos. São 3 grupos criminosos armados ali atuando no território, e uma política de segurança pública completamente descompromissada pelo direito, por assegurar os direitos da população e pelo direito à vida, né? É uma polícia muito truculenta no Rio de Janeiro. Então, é um território que traz para a gente muitos desafios, só para a gente trazer um contexto da nossa atuação. Bom, pode passar. Esses aqui são alguns dados, né, do nosso último ano, mas vamos em frente. Também pode passar essa parte, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Pode passar, pode passar. São os projetos. Pode passar. Nossos projetos, nossos espaços, nosso, enfim, reconhecimento. Bom, a gente está aí numa jornada com o IACP, né, desde 2022. A gente vem nesse processo de acompanhamento, né? Acho que ontem o pessoal que compartilhou muito que esse é um apoio que ele é acompanhado de perto, né? Então a gente teve muita oportunidade de diálogo e de mudanças ao longo do que a gente planejou no caminho, né? Mas, em linhas gerais, esse apoio ele se voltou para três frentes principais, né? Uma frente voltada para a consolidação da governança e formação de novas lideranças, né, institucionais. O fortalecimento de setores estratégicos, que com o passar desses anos foi ganhando um foco específico para o núcleo de monitoramento e avaliação, e a sistematização metodológica do percurso da Rede da Maré, numa perspectiva também de colaborar com esse primeiro ponto, né, de como que a gente consegue sistematizar e reproduzir a nossa memória nessa perspectiva de também formar novas lideranças, de difundir o nosso trabalho e a nossa metodologia. Pode passar, por favor. Essa aqui é um pouco do nosso organograma. Eu estou trazendo isso porque a gente está falando sobre um trabalho que se voltou para a governança, então pode passar. A gente está organizado em direção, coordenação de eixos, setores. E o que a gente tinha antes, né? A gente tinha uma direção que se reunia, depois a gente tinha um momento de reunião entre direção e coordenadores de eixos e setores, a reunião dos coordenadores, dos próprios coordenadores de eixo com os coordenadores de projetos e a reunião de equipe dos projetos, né? Então, o que a gente começou a fazer nessa perspectiva de redefinir a gestão e a governança? A gente passou a fazer uma reunião semanal de gestão. Então, todos os gestores, começando pela direção, passando pelos coordenadores de eixo e setores, se reúnem religiosamente às terças-feiras de manhã. Então a gente tem esse encontro que é sagrado, a gente não abre mão mais desse encontro, né? A gente começou a fazer também uma reunião quinzenal de governança, a gente está redesenhando esse espaço, mas é uma reunião na qual a gente olha para além de agendas cotidianas, para dimensões mais estratégicas do trabalho. Então, quinzenalmente a gente se reúne para discutir grandes pautas
que orientam e organizam o nosso trabalho. E aí esse é um grupo menor, aí não os coordenadores de setores, eles, né, nem todos os setores participam, é uma reunião mais estratégica. É diferente da reunião de gestão, que são coisas mais do dia a dia, né, do cotidiano, né? Tem uma diferença. E aí, a reboque desse processo, fruto dele, a gente teve finalmente, né, apesar de ter aí mais de 20 anos de atuação, a primeira reunião do Conselho Consultivo da Rede da Maré, desse Conselho Estratégico. Então, a gente formou um conselho e isso é muito fruto desse, formalmente, né, porque tinha aquela coisa ali estatutária, mas que não funcionava efetivamente. Mas a partir desse processo de encontros e do amadurecimento da musculatura que esses encontros, essas discussões nos forneceram, a gente conseguiu efetivamente ali, e a gente realmente fez uma discussão horizontalizada. Eu me lembro do dia que a gente, não, vamos chamar fulano, vamos chamar Beltrano, vamos chamar Cicrano, e aí a gente começou, e no final do ano passado a gente fez efetivamente esse encontro, essa reunião. Então, todo esse formato já decorre desse processo aqui, então com ele a gente observa alguns avanços, como maior compartilhamento das informações. Então, a gente está falando de uma organização que tem 11 espaços físicos, mais de 350 profissionais trabalhando, a gente realmente tinha uma dificuldade, tem ainda em alguma medida, no sentido de fazer com que as pessoas saibam do que está acontecendo, né? Muitas vezes fica todo mundo ali na sua fatia de trabalho e não tem a oportunidade de entender o que o outro está fazendo, e esse foi um fórum constituído que realmente facilitou muito esse processo de compartilhamento de informações. A partir dele também a gente tem uma experiência de descentralização de decisões. Então, para quem não sabe, a gente tem uma liderança que fundou essa organização, que é a Eliana. Então, a gente tinha muito uma postura de ir validar tudo com a Eliana ali, quase que individualmente. Então, isso deixava ela altamente assoberbada, obviamente, e a gente também não compartilhava as decisões, a gente passou a fazer isso com maior frequência. Então, trazendo aí para o nosso cotidiano uma experiência de gestão democrática, horizontalizada, garantia de espaço para debates estratégicos e uma formação continuada de lideranças, né, a partir desse processo de trocas de experiências. Quer me complementar? Não, eu acho que isso é importante dizer, porque essa divisão, né, essa escolha por eixos prioritários, ela foi fundamental no momento da história da instituição, porque nós acompanhávamos, né, enquanto direção, os projetos pelas temáticas, né, mas aí, em algum momento a gente achou que seria interessante acompanhar, que cada diretor fosse acompanhando educação, saúde, enfim, saúde não, porque foi um eixo que veio depois, mas segurança pública, mas aí em determinado momento isso ficou muito compartilhado, ficou muito separado, né? E aí, compartimentado. Né? Compartimentado, desculpa. E aí, bom, vamos tentar um outro formato, né? E aí foi interessante porque nós criamos um espaço, de fato, de troca. E ontem, por exemplo, esses 2 dias, né, terça e quarta, nós fizemos um seminário e nós ficamos com muito medo de vamos fazer, não vamos fazer, em plena, né, essas operações continuadas, como é que nós vamos reunir um número grande de pessoas, como é que vai ser isso? E aí, junta todo mundo, vamos fazer uma reunião emergencial para decidir se vamos fazer ou não o seminário. E aí foi todo mundo para a reunião, era uma reunião extraordinária, e aí o grupo bancou, não, vamos fazer. E aí foram mais de 500 inscritos e estava todo mundo junto lá. E aí o seminário não foi do eixo de educação que estava puxando, o seminário foi da Redes e esse grupo bancou. Então, isso foi fundamental. Então, só para dizer o quanto que a gente compartilha e as decisões também, isso é muito importante. Bom, esse é um registro de uma dessas reuniões. É enorme, gente. Gente pra caramba. Por isso que a gente fica de 9 a 1, 1h30. Então, assim, ela acontece de 9 a 1, essa reunião. Então, ali tem os números de encontros que a gente desenvolveu. 42 em 2022, 38 em 2023, 27 já esse ano. A gente tem cerca de 30 participantes nessa reunião, considerando toda essa equipe gestora. Entre outros resultados também importantes, a gente passou a fazer uma imersão anual por eixos e setores. Então, todos os anos, no final do ano, cada equipe de setor ou eixo faz uma imersão, vai para algum lugar, ou um sítio, a casa de alguém, e fica lá focado, trancado, pensando o ano que se passou e o próximo ano também. A gente faz o encontro coletivo anual de compartilhamento de atividades, de realizações. A gente também
como resultado desse processo, a capacidade de também fazer um alinhamento de produção de relatórios e planejamentos, isso porque a gente tem muita produção de conhecimento dentro da Redes, então tem uma pessoa fazendo uma pesquisa aqui, outra pessoa fazendo uma pesquisa ali, e de repente quer todo mundo fazer o lançamento ao mesmo tempo, gente, não dá. Então nesse fórum a gente conseguiu ir organizando isso tudo, assim como os próprios eventos. Aprimoramento de processos de monitoramento e avaliação, a gente faz a avaliação anual agora com os tecedores, né, que é a forma como a gente se refere às pessoas que trabalham na Redes, e também a instauração de uma agenda coletiva de eventos, né, então esse foi um pouco de coisas concretas que a gente pôde fazer a partir dessas reuniões. Como eu falei, a primeira reunião do Conselho Consultivo em 2023, do qual fazem parte Jaqueline Gomes de Jesus, da UFRJ, a Miriam Krenzinger, da UFRJ também, o Leonardo Mello, que foi uma pessoa que teve a trajetória dele na Redes e que atua no campo da inovação atualmente, está na Amprotec, a Lúcia Xavier, do Criolo, e o Thiago Amparo, também é da FGV e da Folha de São Paulo. A gente teve também uma frente de fortalecimento do nosso núcleo de monitoramento e avaliação. A Bianca vai falar um pouquinho. Bom dia, gente. Só complementando, acho que a parte anterior, que acho que é legal falar também, além dos 5 eixos de atuação, tem as iniciativas intereixos, Sim. Que também tomaram força, né, que antes eram equipamentos que estavam associados dentro de algum eixo e agora eles estão ali, né, paralelo aos eixos, então que é a Casa das Mulheres e a Casa Preta e o Espaço Normal, que trabalha com usuários de álcool e outras drogas. E, além disso, esses eixos e intereixos passaram a ser coordenados por duplas de pessoas, né? Então, são 2 coordenadores por eixo e 2 coordenadores por esses equipamentos, para ajudar aí nessa grande missão que é coordenar, organizar, fazer a gestão de toda a rede. Bom, então, o NUPEM ele foi criado em 2018, também no âmbito de apoio de desenvolvimento institucional, então, somos um setor muito agradecidos por essas iniciativas, né? Apesar de todo o projeto ser demandado, né, que tem ali o monitoramento, que tem os indicadores, que tem avaliação de impacto e tal, nem sempre tem uma rúbrica para isso. Então, a gente conseguir estruturar um setor realmente pode ser até um privilégio, enfim. Então, temos aí já há 6 anos o setor. Esse ano, a parte de pesquisas vai migrar para uma outra instância, mas aqui é detalhe também. Então, hoje somos, eu como coordenadora, temos 3 analistas, uma pessoa de apoio técnico e temos ainda 2 contratados que são desenvolvedores de um sistema. Que aí, pulando então para frente de trabalho e também já adiantando um pouco os destaques do período, né, do apoio do IACP, a gente tem um sistema próprio que a gente desenvolveu para dar conta de fazer a gestão e registro das informações sobre as pessoas atendidas pela instituição. Então, temos esses 2 contratados. Aí eu acho que pode passar das frentes, porque eu vou falando. Aqui, então, como destaque de do período, a gente aperfeiçoou, né, e potencializou ainda mais o desenvolvimento desse sistema. Ele começou a ser construído lá em 2020, aí teve uma pausa por causa da pandemia. Então, segundo semestre de 21 e 22, a gente pôde retomar. E aí é um desafio constante assim, para a gente, porque realmente é um sistema totalmente customizado, né? Então, pensar todas as especificidades dos projetos, o que registrar, onde é que vai colocar o botão, qual é o relatório que tem que ser extraído. Então, é um grande esforço da equipe e a gente conseguiu dividir esses 46 projetos da Redes aí em alguns tipos. Então, cada tipo de projeto vai ter ali uma interface, uma funcionalidade específica, um tipo de registro de informação. Então, é um sistema bem complexo. E aí, nos últimos anos, então, junto do desenvolvimento, a gente também foi fazendo um movimento grande de formação com as equipes para que elas utilizassem. Eita, por favor, encerrar. Então, vai, corre. Outro processo que a gente também conseguiu ter gás para tocar é a construção e revisão da cadeia da mudança e quadro de indicadores dos projetos. Então, a gente conseguiu também capacitar o setor, as pessoas do setor, para irem nas equipes de projeto, para revisar, fazer essa, né, revisão da cadeia. A gente está utilizando essa metodologia, porque a gente também passou por um processo formativo de uma outra assessoria técnica. Então, a gente fez ciclos aí de 3 a 6 reuniões com cada equipe de projeto, de todos os projetos. Então, os últimos anos foi também um trabalho extenso. A gente está agora nessa fase de elaboração de instrumentos de avaliação para coleta de dados de mudanças, né, de resultados de fato, que tem sido um grande desafio também. A gente tem se aproximado
do setor de captação, para a gente garantir que já a escrita dos projetos, né, já nas propostas, a gente já tenha essa parte dos indicadores e essa estrutura lógica do sistema muito bem desenhada e amarrada, para depois facilitar na hora da implantação, né? E também estamos, esse ano, se aproximando dos outros setores da instituição. Então, também, aí, até numa perspectiva de ajudar na gestão, no dia a dia, como é que a gente chega junto com o setor de pessoas, né? Como é que vocês se organizam, quais são os instrumentos que vocês usam, quais são os indicadores. Então, a gente também está fazendo esse movimento que iniciou esse ano, é bem recente. Pode passar. E o último... aqui só uma fotinha também, né, de um momento com os coordenadores de projeto. A gente também é responsável pela definição de instrumentos e sistematização dos dados institucionais. Pode passar. E aqui só uma fotinha de um painel que aí a gente está muito feliz. A gente vai lançar esse mês esse painel. É um painel interativo com os dados do público alcançado, que se integra diretamente ao sistema. Então, a gente está muito feliz com esse produto, né, que é tangibilizar ali esse esforço, esse trabalho do setor, junto com um boletim interno falando desse público, quem é o perfil. Então, só para mostrar a carinha dele. E é isso. Mas tem alguma parte? Rapidinho. Ai, obrigada, gente. Estou sendo aplaudida e nem falei. Obrigada. Gente, desculpa, muita coisa, vamos tentar acelerar. Mas, por fim, a última frente que a gente tinha, uma frente de sistematização. Bom, esses aqui são outros setores impactados, mas a gente teve a frente de sistematização, né, da nossa memória e teve um produto muito importante desse processo, que tem um vídeo, que eu acho que a gente não vai conseguir mostrar, que tem um pouco mais de 3 minutos, seria lindo, mas eu não sei se a gente consegue, mas que está aí, deveria. Ele estava aí. Mas está aparecendo ali naquela parte da direita. Que a gente fez uma publicação, que a gente não conseguiu trazer, mas tem ali aquele modo rede ser e fazer na Maré, é um link que é bem... a gente fez essa sistematização a partir de uma pesquisa mesmo interna, então todo mundo foi entrevistado, tem vários infográficos que falam da nossa metodologia, e essa sistematização foi feita a partir da nossa experiência no contexto da pandemia, no qual a gente fez uma campanha específica, Maré diz não ao coronavírus, e ela é a expressão da nossa metodologia, né? O que a gente conseguiu fazer ali mostra cada etapa, cada camada do nosso processo de trabalho. Esse vídeo consolida isso, e nesse último ano a gente está tendo a oportunidade de fazer um outro processo de sistematização, de registro, a partir de uma experiência de formação de liderança que a gente está fazendo. Essas últimas fotos que apareceram agora mais coletivas, né, um processo de formação que a gente chama de Agir Hoje. Então, muito o que apareceu aqui sobre essa questão das lideranças comunitárias, do peso, dessa divisão entre o que é pessoal e o que é profissional e tudo mais. E essa figura centrada na Eliana, que a gente tem há muito tempo, a gente começou a fazer um processo de formação sobre liderança comunitária. Então, cerca de 40 pessoas da organização, de todos os setores, da pessoa que está lá apoiando na organização dos espaços, até as coordenações de projeto, estão participando desse processo de formação. Então, são pessoas do cotidiano ali da favela, pessoas que passaram por militância e tudo mais, né, historicamente, dentro da Maré, que vêm, fazem um processo de discutir o que é ser liderança, né, as pessoas se reconhecerem como lideranças não só comunitárias, em termos de toda a favela, mas ali na própria organização, nos pequenos projetos que a gente tem. Então, são 12 encontros que a gente faz uma vez por mês, são encontros de 3 horas, né, nas segundas e quintas-feiras. É um encontro que, particularmente, eu gosto muito de estar ali, porque eu não só aprendo, mas é muito dinâmico, é muito potente. Então, a gente tem pessoas mais jovens, pessoas não mais velhas, mais experientes, digamos assim. Enfim, e é um processo que tem sido muito gratificante, não só para quem está participando, mas também para a própria Eliana, que consegue ver que vai ter ali um grupo fortalecido para seguir dando processo, né, continuidade à organização. Então, a gente chama o processo de agir hoje. Né? A gente está agindo hoje para já começar a pensar o amanhã. Então, essas são as fotos que a gente trouxe. E eu quis trazer bem grandona para ilustrar como a gente é muito bonito. E é isso. Obrigada.